Aqui estamos para mais um Prosa Sem Censura, na Escola de Comunicações e Artes da USP, no Departamento de Comunicações e Artes, e recebendo vocês que estão aqui para ouvir o que nós temos para falar sobre liberdade de expressão e sobre censura. Hoje nós temos uma convidada que é pesquisadora do OBCOM, Andréa Limberto, e professora doutora, que fez suas pesquisas a partir do Arquivo Miroel Silveira, e para entrevistá-la, o André Bueno, que é também do OBCOM, que vocês já conhecem. Então, nós queremos receber vocês, e eu espero que vocês gostem muito da prosa de hoje. Bem, a primeira pergunta, Andréia, é por que você quis estudar a censura? Eu vou responder essa pergunta primeiro com um sentimento um pouco difuso, antes de nomeá-lo como censura, que acho que é compartilhado por nós, sim, um sentimento humano, que a gente vai dizer que nasce com a linguagem, aí, de um estranhamento de não poder dizer tudo, de se constranger na hora de dizer, de pensar as palavras, de medir essa expressão. E desde muito cedo a gente entra nessa formatação, nesses moldes, primeiro olhando para si, e num segundo momento a gente se percebe em relação ao outro e percebe que não é algo fortuito, que a gente está se desenhando socialmente nesse contato com o outro, e aí esse sentimento, essa nomeação de algum tipo de restrição ou censura, como a gente pode chamar mais tarde, vai aparecendo no contato humano, um a um, e em outro grau, na restrição, após essa percepção inicial que é da linguagem, de que eu posso exercer algum tipo de poder em cima da fala do outro. Então, aí sim, quando eu estou nessa posição de exercer o poder ou na posição de ser aviltado a partir desse poder, nessa dinâmica muito disputada das falas nesse ambiente social, a gente pode começar a falar de uma censura. Então, você acha que censura tem a ver com poder? Sim, acho que tem a ver com dois termos específicos, com poder, sim, mas mais ainda com o exercício desse poder. E aí a gente pensa mais na construção social a partir desse exercício de poder. Não é tão simples a gente imaginar uma relação de forças em que um é apenas aviltado, dominado e não tem nenhuma chance desse retorno. As posições hierárquicas são díspares, mas a gente tem uma chance de diálogo nisso que a gente chama desse exercício, dessa prática social, dessa prática de um poder. André, você tem coordenado os grupos de pesquisa sobre liberdade de expressão no Intercom, nos congressos nacionais. Quais os principais temas que têm sido trazidos para o debate nesses encontros que você coordena? Tem sido uma grande oportunidade, uma chance coordenar. Foram esses 4 anos o grupo de liberdade de expressão, comunicação, mídias e liberdade de expressão da Intercom, e ao longo dos anos a gente viu alguns temas serem mantidos e outros crescerem. São mantidos aqueles temas relacionados à história da censura, à disputa por liberdade de expressão, né, a luta por liberdade de expressão, a memória da nossa ditadura militar, que é tão importante de ser trazida à tona e revivida hoje. E, ao mesmo tempo, alguns temas insurgentes, insubordinados, têm aparecido, como a discussão de gênero, né? Gênero no sentido da disputa sobre a sexualidade, sobre a distinção genérica, saindo do binarismo homem e mulher. E aí, com voz das comunidades LGBTQI+, para ter valor também num trabalho acadêmico. E o outro tema que vem sendo foco dos trabalhos é a questão das mídias digitais. E aí a presença da nossa atuação aí nas mídias digitais nos dilemas de privacidade e controle, tema de seminário do OBCOM, de alguns anos atrás. Então, a nossa presença massiva e cada vez mais importante nos meios digitais tem feito com que isso seja uma questão a ser debatida. Eu acho que aí está uma fronteira para a gente pensar a liberdade de expressão, né?
Ou seja, a censura ela é discutida nesses grupos a partir de estudos que analisam as redes sociais, o que tem circulado, o que tem sido proibido também na imprensa, a partir disso. A circulação nas redes sociais é, sim, um dos focos, essa privacidade, vigilância e controle do digital, mas também tem algo que surgiu como debate, que é o controle dos nossos corpos, das nossas informações como dado e a circulação disso como memória. Então, o quanto de você nas redes é algo que pode levar o teu nome, ou que você pode advogar, legislar um direito em cima desses dados. Um exemplo é seu aplicativo que controla a corrida, distâncias, percursos, batimentos cardíacos. Esse dado descontextualizado, somado com o de outros milhares de seres humanos, um quadro de Big Data, será que ele te representa? Você tem direito a esse fragmento de dado ou não? Então, as discussões estão indo por aí. E é um novo debate sobre liberdade de expressão muito diferente do que a gente estava acostumado a fazer, né, pensando essa repressão estatal, por exemplo, mas não menos potente, não menos incidente, não menos importante ser debatida. Quando nós começamos a pesquisar os arquivos do Miroel Silveira, as peças que foram proibidas, muita gente falava assim, poxa, mas a censura acabou, né? Uhum. A gente falava até no passado, né? A censura a censura foi. Você acha que a liberdade de expressão é maior ou menor hoje nessas mídias digitais? Achei difícil essa pergunta, assim, de quantificar, né? A gente tem uma coisa que a gente sempre falava, assim, que eu lembro muito, do momento de perceber, ter o insight de que liberdade de expressão como termo-chave e censura eram âmbitos vazios que a gente podia jogar com esses valores, não é? A hora eu aciono no discurso a censura, querendo dizer, você está me censurando, eu tenho que ter liberdade de expressão, advogando pela liberdade de expressão. E tem horas que eu peço minha liberdade de expressão, mas eu estou fazendo um movimento de opressão e censura numa outra faceta dessa mesma moeda. Então, porque eu acho que, interessantemente e muito importante, a gente voltou a falar nos termos da censura hoje, alguns anos para cá. A gente tinha optado por favorecer os debates sobre liberdade de expressão e colocar a censura num passado recente ainda, a ser debatido, discutido, mas num passado. E a gente volta a presentificar o termo da censura, a circulação desse termo, e menos o debate de liberdade de expressão. Então, eu acho que a gente, pelo menos em âmbitos diferentes, né? Liberdade de expressão a gente tem falado com os meios digitais ou em relação a gênero, sexualidade, mas não tanto em termos políticos, sociais, econômicos. Então, a gente precisa, acho que talvez, resgatar um valor e a quantificação assim, mais ampla do termo da repressão ou da censura nos termos, de novo, da política da sociedade. Andréia, você trabalhou muito no seu doutorado com a questão das palavras proibidas. O que você nos conta a respeito disso? Por que a palavra incomoda tanto? Mas especificamente nessa entrada da censura sobre as palavras, a gente estava olhando uma dinâmica que inesperadamente censurava os termos mais relacionados à moral, né, e ao comportamento muito mais do que os termos políticos e sociais. Então, já foi uma primeira entrada. E, a partir disso, a gente foi vendo que a censura não de longos trechos ou de peças inteiras que era relevante, mas sim a censura sobre algumas palavras. Uma censura que queria se fazer pontual, quase passando despercebida, mas que, na verdade, era pungente no que ela queria ali extrair, justo no lugar onde aquela peça podia fazer a sua ambiguidade, o trocadilho, né, o salto de sentido. Que, de outro modo, o cenário que essas peças construíam estava ali dado, mas alguns termos-chave faziam esse gatilho, essa ação, e iluminavam a peça de alguma forma que chamava a atenção desse censor. Então, é interessante ver essa dinâmica. Aí a gente pensava
temas, de novo, que eram muito censurados em relação à condição da mulher, em relação à homossexualidade, de novo, em relação a movimentos sociais. Então, estavam presentes ali. Foi muito interessante fazer um recorte que era não vertical de cada uma das peças, lendo cada uma das peças, mas horizontal, percebendo o que havia de sinonímia ali, de relação entre uma peça e outra, como se todas compusessem um grande discurso do teatro, né? Principalmente nas décadas de 50 e 60 eu fui estudar. Então, acho interessante falar para o nosso público também que nos anos 1940, 1950, a palavra que foi mais censurada, e nós estudamos 6.137 processos de censura prévia ao teatro, era a palavra amante. Então, é interessante a gente ver como a censura é datada, como ela é histórica, né? Porque hoje é uma palavra que para muita gente já não faz mais sentido nenhum, né? E, no entanto, os censores ficavam atrás para cortar a palavra amante, não é? Uhum, então, que é um grande exemplo. Pois é, e o que significava a palavra amante? A palavra amante significava uma mulher que tinha relações sexuais com um homem casado, né? Então, ela era uma ameaça para a família. Então, essa palavra era censurada. Eu trouxe aqui um trecho, né, de uma das peças que foram censuradas. E recuperando a sua ideia de que o datado também nos coloca, essa censura ser datada nos coloca na vivacidade da arte, como ela é contextual, como ela dialoga com o seu tempo e como precisa ser assim. E esse é o caso da peça Cidadão Zero. E o trecho censurado, se vocês me permitirem ler. Claro. Né? O cidadão, respondendo a uma acusação de que ele era miserável, ele vai dizer assim: miserável deveriam ser aqueles que aproveitam da miséria dos humildes para enriquecer. Miserável é o senhor, que cumulou sua fortuna com o esforço dos pequeninos, daqueles que arriscavam a vida pendurado nos andaimes, dos que descem as minas, que depois ficam cegos com o brilho do outro que circula no seu bolso. Dos famintos que de sol a sol apunhalam as árvores para extrair a borracha dos seringais. Estamos aí falando de Amazônia de novo, não é? Mas que nunca sentiram o conforto macio das rodas dos grandes Packards. Dos que morrem intoxicados pelas tintas que ornamentam as paredes dos boudoirs. Dos que recolhem o lixo que sobra da fartura de todos, os arranha-céus. Dos que cintilam nos dedos como uma afronta impiedosa aos que não podem comer. Dos que sujam com o carvão das fornalhas para mover esses palácios iluminados que vencem as distâncias dos oceanos. É a página 12 do Cidadão Zero. Que lindo. Muito se fala em liberdade de expressão, o direito à liberdade de expressão. Na sua opinião, por que a liberdade de expressão é importante? Eu acho que a liberdade de expressão, a gente sempre tende a falar como um valor indubitável, né? Ninguém duvida, se eu pergunto assim, a queima-roupa, liberdade de expressão deve ser valorizada? Todo mundo assim, vai responder que sim, mas a gente tem que pensar sempre que ela está colocada como um bom signo em circulação, aí, como uma palavra, um termo relacional. A gente não fala de liberdade de expressão para quem é hierarquicamente privilegiado já. Quem está num lugar de fala, num lugar de poder. A gente pensa em liberdade de expressão no lugar da falta. Então, naquela ideia de que censura e liberdade de expressão cobrem lugares de presença e de falta, a gente tem que lutar por liberdade de expressão onde falta. E aí faz sentido levar o seu nome, a palavra tem lastro. Então, acho que hoje a gente está num momento de pensar liberdades de expressão. Vamos falar no plural, porque elas são muitas, elas são com demandas identitárias, demandas por reconhecimento e são amplas. Falamos sobre fala, palavras, escuta, arte, lugares de fala e falamos de silenciamento.
falamos de como a liberdade de expressão é necessária para que as pessoas se manifestem, para que a arte aconteça, para que toda essa produção de mensagens e de obras de arte cheguem a quem elas se destinam, a nós, a vocês e a nós. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer muito a presença da Andréia e do André. Eu que agradeço de estar aqui, não agradeci na entrada, agradeço na saída. Foi um prazer ter vocês. Se vocês gostaram, compartilhem, mandem suas mensagens. Nós temos lido as mensagens e gostaríamos de continuar com essa prosa e tendo vocês conosco. Até mais.